Olá, pessoal. Vamos lá, olha só. Língua portuguesa, sétimo ano, frase, oração e período. Essa revisão é para avaliação de recuperação, ok? Então, o que você entende por frase? Frase é um enunciado linguístico dotado de significado. Então, tudo aquilo que a gente comunica, tudo que nós falamos, que tem sentido, que tem significado. Então, a frase representa uma comunicação clara, precisa e de fácil entendimento entre os interlocutores, seja na língua falada ou na língua escrita, tá? Então, a frase ela pode ser nominal ou verbal. A frase nominal não é constituída por verbo. Então, como exemplo, que lindo dia, tá? Não tem verbo. A frase verbal, ela acontece, tá? Com a presença do verbo. Então, preciso de sua ajuda. O verbo aí, no caso, é o verbo precisar, ok? Oração é todo enunciado, tudo que você fala, tudo que você declara, se constitui em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Ah, professora, então frase verbal é oração? É. Uma frase verbal também é uma oração, tá? Só que tem uma particularidade com relação à oração. Cada verbo da frase vai contar como uma oração. Então, olha o exemplo ali. Ele disse que gosta de você. Eu tenho dois verbos, disse e gosta. Logo, eu tenho duas orações. O período é um enunciado linguístico que se constitui de uma ou mais orações. Este se classifica em período simples e período composto. O período simples ele é formado por um verbo só. Os professores entregaram as provas, tá? Então só tem um verbo, uma oração e é uma frase verbal. Olha esse enunciado aqui. Os professores entregaram as provas é uma frase verbal, é uma oração com um verbo só e porque tem um verbo só é período simples, beleza? Período composto é formado por duas ou mais orações. Hoje o dia está lindo, por isso os garotos irão ao cinema, ao clube e depois voltarão para casa felizes. Então veja quantos verbos eu tenho aqui, olha, está, irão e voltarão. 3 verbos. É um período porque ele começa com letra maiúscula e vai até o ponto. A vírgula não encerra período, o ponto encerra o período, termina o período. Então, ele é um período composto porque ele é formado por 3 verbos, olha, 1, 2, 3. Se ele é formado por 3 verbos, ele tem 3 orações, beleza? O sujeito é um dos termos essenciais da oração. Normalmente está localizado antes do predicado. Então, inicia a oração com o sujeito, depois com o predicado. Tá? Então, o que a gente precisa saber sobre o sujeito? É o termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa. Pode ser substituído por um pronome pessoal do caso reto, o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele concorda com o verbo, e ele aparece geralmente iniciando o período, que é a ordem direta. Então, olha só. As meninas chegaram, tá? Eu estou declarando que alguém chegou. Quem que alguém chegaram? Quem chegaram? As meninas. Olha aqui, ó. É o termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa. Então, eu estou declarando alguma coisa aqui sobre as meninas. Pode ser substituído pelo pronome pessoal. Qual pronome eu posso trocar aqui? Elas, tá? Elas chegaram. Concorda com o verbo. Olha, o verbo está no plural. O sujeito no plural aparece geralmente no início. Aqui, ó, tá no início da oração, que é a ordem direta, essa aqui. Entretanto, pode aparecer depois do predicado, que é a ordem inversa. Chegaram as meninas, tá? Então, o predicado aqui está iniciando a oração, o sujeito terminando. Vamos analisar a seguinte frase. Glauber Rocha é o cineasta brasileiro mais famoso. Para identificar o sujeito, devemos fazer o seguinte: determinar o termo sobre o qual se declara alguma coisa. Para isso,
é preciso identificar a declaração, que no caso é o cineasta brasileiro mais famoso. Então, eu estou declarando isso aqui, ó. É o cineasta brasileiro mais famoso. Sobre quem? Olha lá, fazer a pergunta quem? Quem é o cineasta brasileiro mais famoso? A resposta, Glauber Rocha. Verificar se o sujeito pode ser substituído por um pronome pessoal. Então, eu posso trocar Glauber Rocha pelo pronome pessoal ele. Ele é o cineasta mais famoso. E conferir se o sujeito concorda com o verbo, que o verbo aqui é o verbo ser, ó. Eu sou, tu és, ele é. Flexionado na terceira pessoa, porque eu estou falando de outra pessoa aqui, ó. Não estou falando de mim, né? Não estou falando sobre a segunda pessoa. Eu estou falando de uma terceira pessoa. Então, por isso que o verbo está na terceira pessoa, no singular, porque eu estou falando de um elemento só. Beleza? Dessa forma, né, a gente pode ter certeza completa que Glauber Rocha é o sujeito da oração. Agora vem cá. Que tipo de sujeito eu tenho aqui? Gente, é um nome só, é um nome com sobrenome, é uma pessoa só. Então o sujeito é simples, tá? Eu não estou falando do Glauber e do Antônio, por exemplo. Se eu tivesse falando assim, Glauber e Antônio, não poderia usar o verbo no singular. Tá? Glauber e Antônio são, tá, os cineastas brasileiros mais famosos. Aí eu transfiro tudo para o plural. Aqui são duas palavras, mas pertence a um ser só. Então, o sujeito aqui é determinado, porque está escrito e simples. Além disso, todo sujeito possui um núcleo, que é a palavra central, aquela que é indispensável e, portanto, mais importante na constituição do sujeito. Então, por exemplo, esta sala de cinema tem capacidade para mais de 100 pessoas. O sujeito todinho é esta sala de cinema. Ó, aqui eu separo. Por quê? Porque o verbo sempre fica no lado do predicado. Qual a declaração que eu estou dando sobre esta sala de cinema? Tem capacidade para mais de 100 pessoas. Tudo isso daqui é o predicado, tá? Então, achei o sujeito. Qual é a palavra mais importante? Eu estou falando do cinema ou eu estou falando da sala que tem capacidade para 100 pessoas? Porque pode ser uma sala de teatro, uma sala de audição de música lá, audição de conservatório, audição de música, isso nem sei se existe, de um conservatório, tá? Então, o termo mais importante é a palavra sala, ela é núcleo do sujeito, tá? Então, pode haver mais de um núcleo no sujeito. Olha o exemplo. O bilheteiro e a projecionista do cinema recusaram-se a trabalhar. Então, né, quem eu estou falando? Quem recusaram-se a trabalhar? Isso aqui é o predicado, ó, recusaram-se a trabalhar. O bilheteiro e a projecionista. Nesse caso, o sujeito é o bilheteiro e a projecionista do cinema. Qual que é o núcleo? Eu estou falando só do bilheteiro? Não. Eu estou falando só da projecionista? Não. Eu estou falando do bilheteiro e da projecionista. Beleza? Então, o meu sujeito aí, ele é composto. E aqui eu tenho as classificações dos sujeitos, olha. Bem prático aqui para vocês entenderem em uma tela só. O sujeito, ele é determinado simples quando ele só tem um núcleo, tá? As crianças estão brincando na pracinha. Olha o verbo. O verbo faz parte do predicado. Então, estão brincando na pracinha é o predicado. Quem estão brincando? As crianças. Qual é a palavra mais importante no sujeito às crianças? A palavra crianças. Ela é núcleo do sujeito. Então, só tem uma palavra importante, ele é determinado simples. O sujeito determinado composto, ele apresenta dois ou mais núcleos. Pais, professores e alunos reuniram-se na escola no início do ano letivo. Olha o verbo faz parte do predicado.
Quem reuniram-se na escola no início do ano letivo? Foram só os pais? Não. Foram só os professores? Não. Foram só os alunos? Não. Pais, professores e alunos. Ai, aqui as setinhas ficaram fora porque eu aumentei a letra, mas essa setinha aqui não é para o E não, tá? É para o alunos. Beleza? Depois eu vou arrumar no meu slide, agora que eu estou vendo isso aqui. Então, eu tenho 3 núcleos, o sujeito ele é composto. O sujeito determinado oculto, ele pode ser chamado de elíptico ou desinencial. O sujeito será classificado como determinado oculto quando ele não estiver escrito, mas eu tenho como identificá-lo. Então, olha só a frase. Como estudaremos para a prova sem os livros? Quem estudaremos? Eu? Estudaremos? Opa, não, né? Nós estudaremos. Então, o sujeito ali, ele não está escrito, mas eu tenho como identificá-lo, ok? Então, ele é oculto. Tudo isso aqui que sobrou, o que que é? É o predicado. Como estudaremos para a prova sem os livros? É o predicado. Beleza? E por fim, acabou. Beijos.